Olá, aqui é o Thiago Burigato, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um estudo de caso aqui no nosso projeto Filosofia e Cosmovisão. E o já esperado aconteceu, a perseguição a mais um cristão. E neste caso agora é o Frei Gilson, que na verdade já vem sendo perseguido há um tempo, né? Eu lembro até quando no ano passado minha esposa participou da Quaresma de São Miguel, né? E aí, lá ele já teve uma série de problemas, né? E ele já vinha chamando a atenção por colocar, assim, 500 mil de pessoas nas lives, 600 mil pessoas e tudo mais, né? E agora ele bateu um recorde, colocou mais de 1 milhão de pessoas ao vivo para rezar aqui na Quaresma, né? Que antecede a Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele colocou mais de 1 milhão de pessoas para rezarem o Santo Rosário. E aí, a coisa furou a bolha, digamos assim, e nós vimos comentários assim desprezíveis. Eu quero. São tantos, né? E eu também não vou, enfim, né? Levar o mal para vocês de tantas formas, né? Ou seja, mostrar um monte de comentários aqui, né? Mas eu gostaria de mostrar pelo menos 2 para que vocês entendam o que eu vou explicar no estudo de caso de hoje, certo? Então, antes de eu passar esse Reels do Frei Gilson, onde vocês vão entender um pouco mais quem é o Frei Gilson, a sua missão, e vocês vão entender por que ele está sendo atacado, deixa eu mostrar para vocês este comentário deste rapaz chamado Elder Maldonado. Acordar cedo para lavar uma calçada, estudar ou ir correr no parque ninguém quer. Aí morre burro, sedentário, com a casa cebosa, e a culpa é do capeta ou do Lula. Detalhe, esse careca é padreco, vinculado ao Brasil Paralelo. Compreenderam o sucesso? Essa é a mensagem que este rapaz tem que deixar, tá? Para esta reportagem do Metrópolis, que é quem é Frei Gilson, que reuniu 1 milhão de pessoas, 1 milhão de católicos, às 4 horas da manhã, em live, né? Tem um outro, que é mais desprezível ainda, que é, para quem não sabe, é um extremista bolsonarista ligado ao Brasil Paralelo. Primeiro tomaram as igrejas evangélicas, pararam de cultuar a Cristo e passaram a cultuar o bezerro de ouro. Agora o plano é tomarem a igreja católica para usarem a favor do bolsonarismo. Vejam, estes são comentários, vamos lá, para vocês entenderem, tá? Não é que o Frei Gilson não subiu num palanque, o Frei Gilson, ele não se assumiu de direita, beleza? Ele não postou uma foto do lado do Bolsonaro, ele não fez nada disso. Ele botou 1 milhão, ou melhor dizendo, mais de 1 milhão. Hoje, inclusive, após essa tentativa frustrada desse povo mal amado de tentar derrubar, digamos assim, o Frei Gilson, atacá-lo ou criticá-lo, enfim, né? Cancelá-lo, né? Ele botou mais de 1 milhão e 300 mil pessoas na live das 4 da manhã para rezarem o Santo Rosário. Beleza? Então, foi isso que ele fez. Beleza? Foi isso que ele fez. E agora, eu gostaria de passar, antes, né, de eu explicar algumas coisas aqui para vocês, eu gostaria que vocês assistissem um Reels do Frei Gilson falando qual é a missão dele, como que ele enxerga o mundo e o que ele busca fazer. E aí vocês vão entender estes comentários a quem eles estão dirigindo. Vejam. De falar. Eu fiz voto de pobreza. O voto de pobreza, então, significa que tudo que o Frei Gilson ganha não deve ficar com o Frei Gilson, mas deve ir para o todo, deve ir para a comunidade. E a comunidade destina o que deve ser feito com aquele dinheiro. Essa é uma das minhas maiores alegrias, assim, sabe, de ser religioso. Eu me vejo hoje com 18 anos de vida religiosa e vejo que eu sou pobre. Eu não tenho nada. Eu não tenho dinheiro, não tenho conta no meu nome com dinheiro. Eu não tenho bens, Eu não tenho casa, não tenho nada. Eu confesso para você que eu já perdi muito atração por essa terra. Eu confesso para você que eu não vejo novidade nisso aqui. Eu quero ir para o céu. Esse é o meu maior sonho, Guto. Eu tenho clareza que eu nasci para ele, que é o melhor lugar para eu estar. Olha o que o Frei Gilson teve coragem de falar. Vejam, vocês ouviram? Tá? Ó, vamos lá. Inclusive o vídeo de agora, fica evidente que não é, né, para católicos e tal, tá? É para que vocês entendam o que está acontecendo. E mais, vejam, você católico, você evangélico, você cristão de qualquer vertente, você religioso, ou você ateu, não religioso, vejam quem estas pessoas estão xingando de extremista e papapá. Esta pessoa.
que fez voto de pobreza, não tem um único bem e apenas quer ir para o céu. Vejam, se vocês não conseguem, né, se espantar no seguinte sentido, porque assim, isso querendo ou não, mais uma vez, não só é esperado, como Jesus já falava, né? Felizes aqueles que são perseguidos por serem justos, pois deles é o reino dos céus, né? Então, se Frei Gilson está sendo perseguido e quer ir para o céu, para ele está indo tudo muito bem, né? Afinal de contas, é assim que vai, é assim que é, né? Os cristãos, eles começaram a ser perseguidos assim que Jesus morre, praticamente, assim que Jesus sofre sua paixão, né? Agora vejam, o que eu gostaria que vocês entendessem rapidamente e vamos dar continuidade. Primeiro, na verdade, né, gostaria que vocês me deixassem nos comentários saber a opinião de vocês. Seja você católico, católico, cristão, religioso, não religioso e tudo mais, me deixe saber de modo respeitoso qual a opinião de vocês sobre essas pessoas, sobre esses comentários, melhor dizendo, né? Qual que é a opinião de vocês? Gostaria muito de ouvi-los, tá? Para entender um pouco mais do que, enfim, né, de como nossa audiência aqui está ligada a esses assuntos. Vejam, quando a gente lê esse tipo de comentário, a primeira coisa que eu gostaria de já começar a explorar com vocês, é o que eu explorei no último vídeo que eu gravei. Então, quando eu falei do caso da Patrícia Poeta, que teve aquela polêmica lá e tudo mais, eu comecei a falar com vocês sobre o processo de secularização, algo que eu vou me aprofundar muito mais lá na comunidade, e o link está aqui na descrição, né? Mas já de cara convido você a se inscrever no canal, curtir o vídeo, ativar as notificações para você não perder nada que eu posto aqui, né? Afinal de contas, muita coisa vai se conectando, né? E até ver outros estudos de caso, que eu vou deixar referenciados aqui, vai ajudar vocês a entenderem mais o que eu vou explicar agora para vocês. Então se inscrevam para vocês não perderem nada que eu posto e, claro, também fortalecerem o projeto. Mas vejam, vamos lá. Olhando esse comentário, a primeira coisa que me vem à cabeça é o seguinte: esta pessoa é uma pessoa que claramente tem um cérebro derretido pela política e não faz a menor ideia do que ela está falando. Mas assim, é zero. É uma coisa que assim, a gente pode simplesmente desconsiderar. Porque, vejam, uma coisa que o Olavo de Carvalho falava, e que é muito importante que nós nunca esqueçamos, beleza? A primeira coisa que ele falava é o seguinte, né? O Brasil é o único lugar onde ignorância é fonte de autoridade. Ou seja, vejam, é praticamente impossível que esta pessoa tenha aberto a Bíblia alguma vez, estudado qualquer coisa de religião, feito absolutamente qualquer coisa voltada ao estudo religioso, para que esta pessoa consiga colocar o ato que o Frei Gilson está cometendo e conseguindo conquistar, botando mais de 1 milhão de pessoas para rezarem o Santo Rosário, com acordar cedo para lavar calçada, estudar e correr num parque. Ninguém quer. E aí fica evidente, né, o ponto que ele coloca, que é justamente o seguinte, ó, aí morre burro, sedentário e com a casa cebosa. Percebam, no fundo, o que acontece? Essa pessoa, primeiro, não entende nada de religião, nada, para que ela consiga conceber o que o Frei Gilson falou aqui, beleza? E o ato do Frei Gilson aqui. Então, assim, pra esta pessoa é como se fosse assim, as pessoas acordam para fazer um teatrinho, né? Acordam são burras, acreditam em Deus. Nossa, oh, meu Deus. Isso já foi superado pela ciência, né? Na cabeça dessa galera. Então, o que acontece? Veja, é o que eu já falava no estudo de caso passado, vou deixar referenciado aqui, sobre o processo de secularização. Para essas pessoas, nada que transcenda o material faz sentido. Nada. Absolutamente nada. E mais, percebam o desprezo que essas pessoas têm por qualquer um que, de algum modo, aponte para algo religioso. É um desprezo mesmo. Eles têm desprezo. Eles acham que qualquer católico, religioso e tal, assim, é uma pessoa suja, né? É uma pessoa que não se cuida, feia, né? Ou seja, ele vai para aquele estereótipo bizarro, né? Que essas pessoas iluminadas, científicas, cientificistas, né? Pensam. Então, ou seja, no fundo, como eu estou falando, vamos lá. É simplesmente um comentário que deveria ser ignorado. Mas, por que não?
Porque ele representa um grande mal que assola o nosso mundo, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem, aqui falando um pouco mais da questão teológica, falando um pouco mais da teologia dessa questão, é a seguinte: quando o Frei Gilson, então, ele faz isso, tá? O que, infelizmente, esta pessoa não tem a menor capacidade de entender é que é o seguinte, vamos lá. Existe uma heresia chamada maniqueísmo, né? Que, se eu não me engano, ali por volta do século III depois de Cristo, onde se olha para a realidade por dois polos opostos, como se fossem dois polos opostos. Então, existe a materialidade, tudo que é material é ruim, beleza? Foi feita por um poder maligno, tá? E o espírito, tudo que é espiritual é bom, foi feito por um poder bom, beleza? E essas duas realidades, de algum modo, elas são conflituosas. E existe ali um conflito entre essas duas realidades. Agora vejam, por que isso aqui é uma coisa que nós não podemos cair? Porque assim, vejam, essa pessoa aqui, ela é muito bem representada em um filme que eu não sei se vocês assistiram, até me deixe saber nos comentários se vocês viram, o que vocês acharam, que é um filme chamado Nefarious. Né? Se vocês digitar Nefarious, ó, é Nefarious que se escreve, mas se você escrever Nefari, já vai achar, beleza? E é um filme onde se mostra ali, então, um rapaz, um psiquiatra, né, que se acha mega inteligente e tal, que tem todas essas ideias, assim, né, da filosofia moderna, e que se acha muito, né, inteligentinho, aquela pessoa sofisticada, que sabe exatamente, que assim, é o mal da nossa época, né? Que é justamente essa elite, né, que se acha mais inteligente do que as pessoas que, de fato, refletem sobre a realidade e sim buscam entender as coisas, né? Mas enfim, então mostra-se ali o diálogo, né, do diabo para com este psiquiatra, beleza? E aí ali fica evidente de quando nós estamos falando da realidade espiritual, de quando nós estamos falando aqui de religião, quando nós estamos falando de Deus, fica evidente que é o seguinte, e aí não cometam este erro, tá? Mas se aprofundem até mais sobre isso, ouvindo Frei Gilson, Padre José Eduardo e muitos outros, tá? Que é o seguinte, Deus manda em tudo. Deus ordena tudo. Deus está acima de tudo. Beleza? E este ser chamado demônio, que nós falamos e tudo mais, que muitas vezes é cultuado por essa galera, o que acontece? Ele está em conflito conosco. Conosco. Beleza? Não é com Deus. Deus, assim, vejam, ele não tem a menor capacidade de atingir a Deus. Mas ele tem capacidade de atingir a nós. Beleza? E quanto mais nós cedemos, claro, isso não alegra a Deus. Porque Deus nos deseja profundamente. Tá? E aí, percebam, quando então Frei Gilson bota mais de 1 milhão de pessoas para rezarem o Santo Rosário, certo? Conseguindo ali a intercessão de sei lá quantos santos sendo citados, da nossa Santa Mãe, a Virgem Maria. E, com isso, obviamente, contemplando os mistérios divinos de Cristo, é justamente nós que estamos ganhando alguma coisa. Somos nós que estamos buscando o fortalecimento a partir do maior ato que nós podemos ter para com Deus, para que Deus nos proteja disto, né? E para que de algum modo, vejam, nós busquemos esta realidade que Frei Gilson falou, que o mundo perca a sua atração e que nós desejemos o céu. Assim como Santo Tomás de Aquino, né? Quando Jesus aparece para ele, e ele fez uma obra imensa de estudo sobre Deus, o que o Helder Maldonado, se lesse uma frase, provavelmente, né, teria um derrame. O cara não ia conseguir, assim, acho que talvez ele ler o título já seria uma coisa que ele já não conseguiria conceber, ele já não entenderia, né? Então, Santo Tomás de Aquino deixa essa obra monumental, e aí Jesus aparece para ele e fala, né, já que ele fez tanto por ele, né, por Jesus, o que ele poderia fazer por ele? E aí ele fala assim, eu só quero a ti, Senhor. Eu só desejo a ti, Senhor. Ou seja, é isto que uma pessoa santa deseja. Aí entram algumas coisas fundamentais, que são as seguintes. Este ser humano, este Helder, este rapaz aqui, que sei lá quem é, né, e por aí vai, tá? Ou qualquer outra pessoa que se acha mega inteligente, vamos lá, primeira coisa, ouvi-las é irrelevante porque nós, mais uma vez, sabemos que essas pessoas não estudaram e sequer têm a capacidade de estudar a religião. Ou seja, é só ignorar. Eu lembro até uma vez quando eu vi o Fábio Porchat querendo dar uma de teólogo, né? De exegeta, né? E assim, você vê que, cara, o cara não tem a menor condição. Ele não faz ideia do que ele tá falando. Então, assim,
Querem estudar? Frei Gilson, Padre José Eduardo, Padre Paulo Ricardo e tantos outros que são magníficos, beleza? Agora, o que acontece então com este povo para que isto faça algum sentido na cabeça dessas pessoas? Então, a primeira coisa que eu falei para vocês, né, é para que nós entendamos esta realidade do Reels do Frei Gilson, tá? Agora, qual que é o ponto aqui? Para esta galera, assim, que é justamente o processo de secularização que nós vivemos. E o que seria, de algum modo, o processo de secularização, que inclusive eu vou me aprofundar muito na comunidade com vocês. O processo de secularização é a absolutização de tudo que é temporal. Então vocês entenderam o que eu estou falando aqui? Percebam, vejam. Quando então ele vê milhares, né, de pessoas reunidas, rezando o Santo Rosário, para que elas consigam se fortalecer perante as tentações deste mundo, para que elas se aproximem de Deus, para esta pessoa, isto é uma babaquice. Vocês entenderam? Isso é o quê? Assim, vejam, não existe nada que transcende. Para essa pessoa que se acha mega inteligente, que é justamente o grande... que é até outra coisa que eu ia falar que o Olavo falava, né? Que é o seguinte, quanto menor é a sua inteligência, menos falta você sente dela. E é exatamente o que acontece com essas pessoas. Então, quanto menos você sabe, menos você, assim, você acha que tem problema não saber, entendeu? Então, ou seja, vejam, não é que essas pessoas são honestas, estudaram a religião e vão lá e fazem os comentários delas. Não, elas criticam tudo que é contra algo, que é o que eu já quero falar pra vocês. Então, percebam, se a transcendência não existe, que é o que eu já comecei a explicar no estudo de caso anterior, tá? E aí vocês podem assistir gratuitamente aqui. Se a transcendência, ela não existe, o que existe é apenas a realidade material. Certo? Então a realidade material, ela é boa. Ela é boa. Eu lembro até uma vez que, agora eu não me lembro qual era assim, o tom emocional, mas era um tom positivo. Se eu não me engano, era o Leandro Carnal falando da morte do seu pai. E ele, agora eu não lembro, poxa, não quero cometer um engano assim, dele falar que ele ficou em paz com isso. Porque eu não me lembro, mas eu tenho a impressão, mas eu não me lembro claramente se era isso. Mas eu lembro dele falar o seguinte, de olhar o túmulo do seu pai e pensar com a absoluta certeza que não havia mais nada ali. Ou seja, assim, não havia mais nada de vida ali, né? Claro, havia um corpo, né, falecido, mas não havia, né, ou seja, nenhuma realidade que transcendesse aquela matéria, pois afinal de contas ela deixou ali a vida, beleza? E não tem mais nada ali pra gente ver, cultuar, sei lá, né? Então assim, isso, assim, você veja, são essa é a nossa elite de hoje. É isso que vai fazendo com que nós, cada vez mais, percamos a capacidade. Você vê que não é de... Né, assim, vejam, não é nem de acreditar em Deus necessariamente. Tá? É de acreditar em algo que transcenda a matéria. Mesmo que seja impossível isso. Você vê que assim, essa galera, por exemplo, assim, não é que eles não acreditam em absolutamente nada. É muito difícil, na verdade, você encontrar alguém ateu de verdade. Alguém que, de fato, assim, despreza toda e qualquer realidade transcendente no sentido, assim, mais indiferente. Não, geralmente essas pessoas têm assim superstições. Você pode ver assim, olha, vai ver as notícias, né? Muitas vezes as pessoas tem virada de ano, aí tem um monte de superstição lá, sendo veiculada por esses veículos de mídia e muitas vezes propagada por essas pessoas, né? Então, o que acontece? É realmente burrice, tá? Desculpa, mas assim, é realmente burrice, tá? E aí o que acontece? Então, essas pessoas que refletiram muito pouco sobre a realidade, por isso que eu criei a comunidade, para devolver os recursos que os maiores pensadores legaram a nós e que hoje são simplesmente desprezados por pessoas como essa daqui, né? E por essa elite, tá? Então vejam, quando eu arranco a transcendência da jogada, eu faço o que eu já ouvi de forma muito triste de pessoas até que eram próximas a mim há muitos anos, né? Mas que é o seguinte, tudo é política. Aí você entende, isso aqui, esse careca é padreco, ou seja, é desprezo mesmo que eles sentem. Esse careca é padreco vinculado ao Brasil Paralelo. Ou é um extremista bolsonarista. Aí se você perguntar para qualquer uma destas pessoas, mas o que você quer dizer com isso? Me aponte uma atitude que ele tenha tido em relação ao extremismo ou ao bolsonarismo. Elas não vão apontar. E vejam, o que acontece? Então, eu lembro de uma amiga que uma vez ela escreveu assim no story dela, né? Criar uma criança é um ato político. Ela escreveu isso. E aí, note, eu lembro uma vez... Bom, enfim. Aí ela postou isso aí. Então perceba,
na cabeça dessas pessoas, e aí é claro, é extrema esquerda e tal, né? Coisas que assim, vejam, só existe para a direita, né? Mas quando você vê, geralmente é sempre o contrário, né? É a esquerda que é o extremo e não sei o que lá, e aí quando não, os caras querem, ou seja, é sempre assim, eles tirarem o linguajar do que eles fazem para atrelarem a uma outra realidade que não faz aquilo que eles estão descrevendo. Então é realmente um processo de enganação, beleza? Mas qual que é o ponto aqui? A politização de tudo quanto há é um sintoma evidente justamente deste processo de secularização, que é a absolutização do que é temporal e o apagamento do que é transcendente. Vocês entenderam? Então, ou seja, mais uma vez, vamos lá. Rezar é um ato inútil para essa galera, mesmo que seja o maior ato que qualquer pessoa religiosa pode cometer. Porque é você pedir o auxílio para o ser mais poderoso. Simples assim. Quando você reza por alguém, você está pedindo auxílio do ser mais poderoso. Vocês entendem? Agora vejam, quando essa galera anula tudo isso, qual que é a única clave que eles pensam? A única clave é do bem material. Então vejam, quando eles olham para este Wilson Frei Gilson aqui, falando que fez voto de pobreza e que não tem nada do nome dele e que ele quer ir para o céu, eles não entendem. Eles vão pensar assim, isso é falso, ele está mentindo. Até parece. Mas por quê? Porque a burrice deles, dessa galera toda, impede que elas vejam qualquer coisa que não esteja, de algum modo, decifrada pelas chaves de pensamento delas. Então, ou seja, vamos lá. Por exemplo, apoiar um político ou ter alguma ideia por benefício, porque eu acredito naquilo. Elas não conseguem conceber. Elas precisam acreditar que você vai ganhar alguma coisa, que você está atrás de algo, de algum benefício pessoal e tudo mais. Por quê? Porque geralmente é o que essa galera faz, porra. Votam ali para ter um empreguinho. Você vê, não tem como explicar muitas vezes as viradas de chave que ocorreram em vários jornalistas de espectro político, como um que escreveu o PT, o Partido dos Petralhas, ou o País dos Petralhas, alguma coisa assim, e agora defende de uma forma absolutamente constrangedora o mesmo que eles falaram. Ou até quando você vê o vice-presidente falando que o atual presidente queria voltar à cena do crime e agora está lá na cena do crime junto com ele. Então, vejam, o que acontece aqui? Quando eles veem alguém como o Frei Gilson, tá, que não responde às mesmas realidades que eles só conseguem ter um sentimento, que é ódio, raiva. E aí é claro que isso, para quem tem um mínimo de compreensão religiosa e transcendental, sabe que é justamente o que o demônio quer ver e valorizar. Então percebam aqui, tá? A luta do demônio não é contra Deus, é contra nós. É claro que assim ele acredita ferir a Deus. Beleza? Porque, claro, isso desagrada a Deus. Mas nós seremos condenados. Beleza? E aí entra mais uma vez essa questão de que quando você acha que tudo é sobre política, absolutamente tudo é sobre política, você já tem o seu cérebro totalmente derretido. Por quê? Porque você não consegue mais olhar para a realidade e adequar de acordo com as suas devidas dimensões e com isso fazer o estudo apropriado. Como, por exemplo, vocês olharem o Frei Gilson, tá? E imediatamente, no caso dessas pessoas, precisarem rotular o Frei Gilson, já que eles odeiam essa realidade, já que eles preferem, então, vejam, se não existe, eles poderiam simplesmente ignorar, né? Nossa, que banda de palhaço, né? E foda-se, desculpa, pô, dane-se, né? Ah, que bando de idiota. Mas não, eles odeiam mesmo. Por que eles odeiam? Porque em grande medida, vamos ser honestos aqui, em grande medida eles torcem para que isso não seja verdadeiro. Esse é o ponto. Eles não acreditam, eles torcem, porque eles são burros, eles não estudam o negócio. Então eles precisam torcer, pô. Porque se você tivesse estudado e você tivesse chegado na conclusão contrária, você teria os argumentos e aquilo te ajudaria. Vejam, é tipo uma pessoa madura que vê uma criança agindo ali e ela fala, tadinha, né? Ela não sabe nada da realidade. Mas por que você fica calmo perante talvez uma intempérie, talvez uma birra, alguma coisa assim de uma criança? Porque você está muito acima daquela realidade. De fato. Você é uma pessoa adulta que já sabe como funciona aquela realidade e você não vai por exemplo, você não vai achar que a criança de 2 anos está desafiando você. Ela está sendo birrenta, ela está tentando entender a realidade e coisas assim. Então, por exemplo, estava na casa de um amigo meu, o filhinho dele lá de quase 3 anos, aí ele jogou uma bolinha na minha cara. Eu imagino, eu pego e falo assim, se meu amigo joga uma bolinha na minha cara, é lógico que eu falo, pô, tá de sacanagem. Agora, ele jogou e riu.
Por quê? Porque ele tá experimentando a realidade. Imagine eu falar assim, pô, moleque, vem aqui, tá? Beliscar o moleque, sei lá, né? Que loucura que seria, né? Beleza. Então, ou seja, é a mesma coisa. Se essa galera tem tanto desprezo pela realidade religiosa, por que eles se incomodam? Né? Por que eles se incomodam? Tirando, então, mais uma vez, o lado de fato vamos assim, da espiritualidade, da guerra espiritual, que inclusive até, né, é um livro que já li, preciso reler. Este aqui, ó, Guerra Cultural, do Peter Quift. Né? É que, putz, esse blur aqui não deixa. Mas Como Vencer a Guerra Cultural, do Peter Quift. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês pegarem na Amazon. Acho que até tá com desconto agora na Semana do Consumidor. Vou deixar o link aqui pra vocês lerem. É um livro, assim, e o Peter Quift, além de ser imensamente inteligente, ele tem uma escrita muito, muito leve de leitura, né? Então, é um livro pequeno. Eu indico muito que quem tem mais interesse sobre o que eu tô descrevendo aqui, só que de um modo mais espiritual, né? Vocês leiam este livro. Mas percebam, este é o grande ponto. Eles se incomodam porque eles torcem. Porque como mais uma vez, repetindo, como eles são burros, nunca entenderam, nunca estudaram absolutamente nada, eles não acreditam no que eles estão falando de modo real. Então eles precisam atacar para que você pare de fazer aquilo. Porque, porra, eles não querem... O cara não quer ficar... Porque vejam, este é o ponto. A visão do tudo é política é uma visão que você olha o tempo inteiro pro mundo tentando pegar alguma coisa para você, pô. É o tempo inteiro. Aí quando você vê alguém que não quer fazer isso, você fica até com raiva dessa pessoa. Por quê? Porque no fundo, essas pessoas sabem que o Frei Gilson é alguém melhor que elas. Sabem. Pare com essa palhaçada de nem melhor nem pior, apenas diferente. É exatamente isso que eu queria falar, mas beleza, vou poupar ouvidos mais sensíveis. Não existe esse negócio. Para, pô. Que absurdo. Então, pô, se todo mundo é igual, pra onde eu vou? Então que eu seja do mesmo jeito que eu tô sendo e acabou. Não, eu tenho que ser melhor, pô. E aí quando eu vejo o Frei Gilson conseguindo fazer uma coisa dessa, por exemplo, é claro que eu preciso apontar para aquilo. E aí, pra concluir, né, já fui um pouco mais longe do que eu queria, mas vejam lá. Eu lembro de uma cena, é outro filme que eu indico muito que vocês assistam, da Irmã Dulce, que foi já canonizada, né? E cara, você vê, né, a gente... Frei Gilson, Irmã Dulce, enfim, essas pessoas, elas são um grande presente de Deus para falar, meu, não esqueçam, olha o que vocês podem ser. Olhem isso aqui, ó. Deus nos dá de modo amoroso, né? E é importante que essas pessoas, elas odeiam o amor. Essa é real. Por isso que eles travestem a sua política de amor. Porque eles precisam sempre dar um tom. Como eles sabem que é tudo mentira, eles precisam inverter a realidade. Esse é o ponto, né? Então vejam, o que acontece aqui? Tem uma cena da Irmã Dulce, onde ela cuida de... Logo no início do filme, tem na Netflix, logo no início do filme ela cuida de um rapazinho, né, que tá doente, abandonado ali na frente do convento delas, enfim, aí o filme mostra lá uma série de coisas, mas enfim, aí esse rapaz cresce, acaba se desvirtuando e vira um criminoso. E aí um momento lá, eu não lembro se ele rouba ou alguma coisa assim, mas ele tem uma desavença lá com um cara que é mais criminoso que ele, né, que é meio que chefe dele lá, né. E aí eles brigam e tal, e aí esse cara saca a arma pra matar ele. Só que a Irmã Dulce aparece. E a Irmã Dulce, cara, assim, aquela senhorinha, fraquinha, meio radinha, tá? Chega, ela só aparece e ela não fala nada. Nada. Imediatamente o rapaz, ele começa a tremer, ele fala, eu não sabia que ele ainda era filho da senhora. E vai embora correndo. Assim, por que isso aqui, por que essa cena pra mim, pelo menos, ela é tão simbólica? Porque são pessoas que, ela de algum modo até escolheram o mal, vamos colocar assim. Mas são pessoas que ainda se constrangem com o bem. São pessoas que sabem que existe algo a mais do que elas. São pessoas que são mais inteligentes do que esta aqui. Que olham para a realidade e conseguem compreender que, cara, não é possível isso aqui ser uma aleatoriedade da matéria jogada e feita deste modo, né? E, ponto é, ali há este constrangimento perante o amor. O que nós vemos hoje é de fato uma regressão. Porque de fato existe isso, tá? É simples. Percebam uma pessoa melhor do que você na sua convivência. Antes de admirá-la, geralmente, por falha nossa, falha de caráter mesmo nosso, nós a invejamos e odiamos muitas vezes essa pessoa. Queremos até o mal dela às vezes. Sim ou não? Todo mundo sabe disso, né? Até que em algum momento você consegue superar essas suas más inclinações, muitas vezes rezando, inclusive por ela. E aí quando não, você a admira. E você busca ser um pouco melhor, para que de algum modo você consiga ser igual a ela. Sim ou não? Então vejam, o ataque ao Frei Gilson
o ataque ao cristão, ao religioso, tá? Ele está muito atrelado a isso. E ele está muito atrelado a esta ignorância que tomou conta. Só que, mais uma vez, como este povo faz o que sempre, né, é característico deles. Eles odeiam, botam a palavra amor. Eles são burros, botam a palavra inteligência. Eles são pessoas extremamente egoístas e voltadas à materialidade, mas eles botam um ar de justiça social. Quando? Como? Apontando que este padre é ligado a Brasil Paralelo, é bolsonarista, é papapá e golpe. Vocês entenderam? Então, ou seja, é de fato você jogar uma camada de discurso falsa sobre a realidade. Então, se essas pessoas estão acostumadas a fazerem isso, você vai confiar na compreensão delas sobre religião. Pelo amor de Deus. É como eu tô te falando, dê até audiência demais, você dá audiência até demais para essas pessoas, né? Qualquer um de nós compartilhamos e tal. Mas eu gostaria, como eu disse aqui, de trazer para vocês este aspecto. Então, para você que já é aluno da comunidade, assistam as 2 primeiras aulas de antropologia filosófica, tá bom? A primeira aula de filosofia e cosmovisão, para vocês entenderem com mais profundidade, e a aula que estava aqui disponível no YouTube. Para quem não estava inscrito, perdeu, então já se inscreva no canal, curta o vídeo, porque aí vocês não perdem nenhuma novidade. E agora ela está disponível na nossa comunidade, link na descrição. E lá, crise filosófica e caos, eu explico muito mais detalhadamente, justamente por como que a secularização tomou o mundo, beleza? Então assistam esta aula lá. Mas eu espero que vocês tenham compreendido. Tá? Você que está aqui no canal, se inscreva para não perder nada, assista as dezenas de estudos de caso estão gratuitos, mas comece por esses estudos de caso que eu deixo aqui nos cards para vocês, para que vocês comecem a ampliar o imaginário de vocês e fujam de escrever imbecilidades como essas aqui. Principalmente quando você tem a absoluta certeza que nenhuma dessas imbecilidades são sustentadas com uma única pergunta devolvida. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês possam rezar pelo Frei Gilson. Você mesmo não sendo religioso, reze. Busque rezar. De verdade. Busque rezar. Reze um Pai Nosso e uma Ave Maria toda noite. Já não acredita em nada. Porra, mas se você não acredita em nada, tá? Vai que existe. Se existir, pô, será que não é bom você ter já começado a fazer alguma coisa? Pense por esse lado. Eu lembro que até uma vez, acho que foi o próprio Bondé, que, se eu não me engano, até hoje, pelo menos, se identifica como ateu, né? Mas ele fala, né, que se acreditar na religião, você ganha, né? Porque se você não acredita, se você acredita e não existe, beleza, você não perdeu nada. Mas se existe, o que será que você pode ganhar? Quem sabe o que você viu relatado agora pelo Frei Gilson. Beleza? Espero que, de algum modo, eu tenha contribuído nessa questão com vocês aqui, né? Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhe com quem precisa assistir esta mensagem e vejo vocês nos próximos estudos de caso. Um grande abraço e até mais.